Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe, esteja conosco sempre. Se nós formos fazer um estudo sobre a história da humanidade, sobre a história dos povos, nós perceberemos conflitos quase que o tempo inteiro. Um reino que derruba outro reino, um império que destrói o outro império, governantes, imperadores, reis, poderosos, que foram se sucedendo através de assassinatos, de intrigas, de guerras. Mais recente na nossa história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os conflitos no mundo inteiro que hoje ainda existem. A pobreza, a miséria, o abandono, o egoísmo reinando, a fome dilacerando vidas, crianças morrendo de desnutrição, de fome, de obstrução por vermes, por doenças que já deveriam ter sido erradicadas e ainda não foram, por causa do egoísmo humano, que faz com que a criatura busque apenas o seu bem-estar, esquecendo do seu semelhante. Diante desse cenário que nós percebemos, desde que temos conhecimento da história da humanidade em nosso planetinha azul, muitas vezes nós nos perguntamos: quando vai acabar tudo isso? Quando teremos um reino de paz? Quando a Terra será um mundo mais ditoso, mais justo, mais equânime? Esse abismo social que faz com que os ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres, descendo para a linha abaixo da pobreza, entrando na miséria propriamente dita, vendo criaturas como se fossem despojos, criaturas totalmente sem dignidade humana, sofrendo profundamente. No Livro dos Espíritos, na última pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Olha a pergunta de um cunho social, de um cunho de relacionamento entre as pessoas, entre as nações. Olha a profundidade da pergunta. E os espíritos respondem: quando os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. À medida que a criatura humana se purifique, a Terra irá ascender na escala dos mundos e os mansos herdarão a terra, como disse Jesus no Sermão da Montanha. No livro A Gênese, de Allan Kardec, em seu último capítulo, Os Tempos São Chegados, no último tópico, a geração nova, há uma abordagem sobre essa transformação que inevitavelmente acontecerá na Terra, porque é a lei do progresso. Estamos inseridos num processo de evolução. E o rolo compressor desse processo
irá, sem dúvida alguma, arrastar aqueles mais retardatários, mais indolentes, mais preguiçosos. Lembrando que todos, inexoravelmente, chegarão ao patamar da perfeição, da evolução, do crescimento. Muito se tem falado ultimamente da transição planetária. E aí, quando se fala de transição planetária, se aborda alguns temas e se puxa aqui e ali textos antigos, textos mais recentes, dos maias, dos incas, dos egípcios, do Novo Testamento, que reportam essa transição, essa transformação. No Apocalipse de João, que é um dos livros mais difíceis de interpretação da Bíblia, ele fala sobre essa mudança. E muitos têm pensado no fim dos tempos e têm utilizado de tintas muito fortes para pintar o quadro de como seria o fim dos tempos. E falam de destruições em massa, de tsunamis, de pragas, de destruição, seja por fogo, seja por água, seja por terremoto. Entretanto, a humanidade em todos os tempos tem enfrentado essas calamidades. Terremotos, erupções vulcânicas, lembremos de Pompeia, no século I, do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano. Lembremos das pestes. Hoje nós estamos enfrentando o coronavírus, mas tivemos a peste na Idade Média, a gripe espanhola no início do século XX, a AIDS, a ebola posteriormente e atualmente o coronavírus. A humanidade sempre enfrentou essas dificuldades e sempre superou essas calamidades. E é muito comum, depois de uma crise que traz turbulência, que sacode a humanidade, quando entramos na fase de remissão, em que a tempestade vai diminuindo, nós percebemos que demos um passo mais para frente, que crescemos em direção ao infinito, que melhoramos nas relações, e isso faz parte desse processo. Então, essa transição planetária, ela não vai ocorrer de uma forma abrupta, apocalíptica, de uma destruição em termo global. Não. Porque essa transição já está ocorrendo. À medida em que as pessoas vão desencarnando, à medida em que a morte física vai ocorrendo, seja de forma individual ou coletiva, nas mortes coletivas das grandes catástrofes naturais, das grandes epidemias, à medida que esses espíritos forem desencarnando, aqueles que não estão no patamar de uma terra em processo de renovação, aqueles belicosos, perversos, aqueles que ainda trazem a animalidade incrustada na própria alma, eles serão conduzidos para mundos, para planetas que estejam condizentes com o seu processo.
Porque apesar de um comportamento moral distorcido, apesar de uma conduta equivocada, eles são inteligentes. São criaturas do século XXI. Criaturas que conhecem a tecnologia. E eles serão levados para esses planetas ainda em fase de crescimento, onde eles vão enfrentar as agruras, as dores, as limitações desses planetas, para que possam moldar no caráter, forjar através da própria dor o caráter correto. Eles vão também beneficiar esses planetas, levando de forma inata os seus conhecimentos e implantando lá os avanços que eles acompanharam aqui. Isso nos lembra a figura simbólica de Adão e Eva, o perder do paraíso, o ser expulso do paraíso para, em outro ambiente, reeducarem-se e continuar no seu processo evolutivo. Evidentemente, essa mudança de qualidade na Terra, de implantação de leis mais justas, de avanços nas áreas da medicina, da sociologia, da embriologia, da química, enfim, todas as ciências, a transformação moral que vai ocorrer, interferindo nas leis que serão implantadas, que vão visar cada vez mais a justiça, a equidade. Isso vai ocorrer porque espíritos mais elevados irão reencarnar aqui na Terra. Irão dar impulso na sua evolução. Eles já estão aqui. Muitos deles já estão aqui. É a nova geração que está sendo criada, que está sendo implantada aqui na Terra. E essa nova geração, ela se caracteriza por uma inteligência e uma razão precoce, mas também pelo sentimento inato do bem, o desejar o bem. A percepção das crenças espiritualistas. Então nós percebemos crianças em tenra idade conversando com os pais e falam de Deus. Falam do amor, da bondade. A internet, o YouTube, o Facebook estão repletos de vídeos de crianças de uma forma amorosa, repreendendo o pai, repreendendo a mãe nas suas condutas equivocadas, falando do respeito à natureza, à vida, falando de Deus de uma forma tão natural que os pais ficam encantados. Mas eu nunca falei isso para ele, eu nunca falei dessa forma. E demonstrando uma convicção na imortalidade da alma, uma convicção na presença de Deus entre nós, que denota o seu nível moral, o seu nível espiritual. Essa mudança já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E à medida que você vai mudando, desencarnando aqueles que são maus, sendo reconduzidos para locais onde possam crescer e depois, inclusive, até retornar. E, nascendo aqui, aqueles que são mais elevados, evidentemente, isso vai ter uma repercussão. Quando acontece um aqui, outro ali,
é mais difícil a gente perceber a repercussão, mas eles vão vir em massa, numa quantidade grande. Só que essa regeneração, essa nova geração, essa transformação, não será apenas realizada pelos espíritos superiores que vão renascer aqui e que já estão renascendo. Não. Não. Porque a gente pode pensar, e eu, Cláudio, quando eu desencarnar, eu vou para esse mundo mais inferior sofrer? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Muitos de nós, grande parte de nós, está com o sentimento, com o desejo de mudar. Não somos ainda espíritos superiores como esses que estão chegando. Mas no nosso coração já brota o desejo do bem, o desejo do amor. Então, muitos espíritos que estão desencarnando, mesmo não sendo espíritos superiores, mas já tendo no coração o desejo de melhorar, vão voltar a reencarnar aqui. Vão continuar no processo. Porque nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, existem espíritos mais elevados e existem espíritos menos elevados, mas que já traz no coração o desejo de crescer e de amar e de servir. Se todos aqui na Terra que fossem reencarnar, todos fossem superiores, o planeta não seria um mundo de regeneração. Seria um mundo feliz. É um outro degrau que chegaremos. Então, no mundo de regeneração, existem espíritos superiores que reencarnam com a missão de alavancar esse progresso espiritual, esse crescimento moral, e aqueles que vão aprender com esses. Então não é assim como muitas pessoas pensam. Olha, você vai desencarnar, se você não é superior, você vai para o mundo inferior. Não. Não. Todos aqueles que desejam o bem, mesmo com defeitos, mesmo ainda egoístas, mesmo ainda vaidosos, mesmo ainda orgulhosos, mas que não são perversos, que não fazem o mal premeditadamente, que não articulam a maldade, esses ficarão aqui para aprender com esses mais superiores que estão chegando. Por isso o processo de regeneração. A regeneração, que nós podemos pensar em reabilitação, é destinada àqueles que estão querendo. E aqueles que vão ser levados para outros mundos são aqueles que, se ficassem aqui, iriam atrapalhar esse crescimento. Iriam ser fator de distúrbios naqueles que já desejam crescer. Então não precisa de desespero. Meu Deus, eu vou para o mundo inferior, onde não tem água encanada, onde não tem luz, onde não tem televisão, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram. Não é assim. Não é assim. E mesmo aqueles que irão para lá, retornarão, depois que se reabilitarem, depois que crescerem. Então nem todos os retardatários sairão do planeta. Nem todos. Todos aqueles que querem crescer, que querem amar, ficarão aqui para aprenderem com aqueles mais evoluídos que já estão chegando. Então nem todos serão exilados. E ainda acontecem de muitos que estão, sabe, na corda bamba, quando desencarnam, às vezes no mundo espiritual, despertam. É o encontro com um parente, é o encontro com um grande amor de outras vidas, despertam nele o desejo, não, eu quero. Fica.
fica aqui no planetinha azul, fica aqui na Terra. Por isso essas crises que nós estamos vivendo, inclusive agora com o coronavírus. Essas crises, elas vão ter a utilidade para nós de sairmos mais maduros, mais sensíveis em relação à dor do outro. Irá trazer transformações profundas, porque tudo isso que nós estamos vivendo agora com esse coronavírus, tudo isso está fazendo com que a gente mude postura, pensamento, sentimento. E aí nós lembramos que Jesus, vez por outra, dizia: eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. E as pessoas pensam, mas Jesus falou há 2000 anos. A geração que ele viveu já passou. Quando Jesus falava dessa forma, que essa geração não passará antes que aconteçam essas transformações, ele não estava falando da geração de corpos. Não era aquela geração daquelas pessoas físicas que viveram lá. Ele estava falando da geração de espíritos. Esses espíritos que reencarnam aqui na Terra há milênios, todos eles fazem parte de uma geração de espíritos de mundo de provas e expiações. Então todos esses espíritos da categoria que habitam mundos de provas e expiações fazem parte dessa geração que Jesus disse que não vai passar enquanto não ocorrer tudo o que ele disse que ia ocorrer. No sermão profético, vão lá no Evangelho, procura o sermão profético de Jesus. Ele disse que tudo o que ele havia dito, essa geração não passaria sem que tudo se cumprisse. E está se cumprindo, porque ele falava da geração de espíritos. Todos nós somos da geração de espíritos que habitam esse mundo de provas e expiações. E que estamos aqui há milênios. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um processo histórico. Nós estamos no momento da crise. Numa linguagem comum, nós estamos no olho do furacão. Nós estamos no momento do pico da transformação da humanidade, que já vem ocorrendo há algumas décadas, mas que agora está no seu pico máximo. E nós fazemos parte dessa história. E devemos colaborar com essa transformação através da nossa transformação interior, da busca da edificação do reino de Deus dentro de nós. E não tenhamos dúvida que teremos uma nova geração num mundo de regeneração que se implantará na Terra, onde o bem, o amor, a fraternidade irão começar a prevalecer. E aos poucos, todos nós juntos, com o apoio dos Espíritos, sob o comando de Jesus, iremos implantar o reino de Deus na Terra. Que Jesus nos abençoe.